Segundo ano, bom dia, já acordaram, o galo cantou e agora vamos juntos. Olha só, correção do trabalho avaliativo 1. Pegue comigo, faça no seu caderno o que você errou com desenvolvimento completo. A primeira questão pode não ser a sua primeira questão, mas você encontra numa boa. Ele diz assim, achar a área total da superfície de um cilindro. Olha que desenho bonito essa hora da manhã. Sabendo que o raio é igual a 10 centímetros e a altura é igual a 20 centímetros, é o tipo de exercício que não tem nem graça. Ele quer área total. A área total é a área da base 2πr ao quadrado. Por que 2πr ao quadrado? Porque você tem duas bases. Ele quer área total 2πr ao quadrado mais a área lateral. A área lateral a gente sabe que é o comprimento do círculo, da circunferência. Então eu tenho 2πr vezes a altura. Entenda, aqui eu tenho πr ao quadrado vezes 2, porque nós temos duas bases no cilindro. 2πr é o comprimento, percebe? Quando eu tenho um retângulo, olha só, o retângulo é exatamente o comprimento da circunferência, 2πr. Que é a base do meu retângulo. A altura é exatamente este comprimento aqui do meu retângulo, base vezes altura, que é a altura também do cilindro. Se você quiser colocar em evidência 2πr, que multiplica R mais H, beleza, vou colocar. Ele fala assim, ó, então minha área total é igual. 2 continua. Aqui, pessoal, vou deixar em π. Vou deixar em π, tá? 2π, R para mim é 10, que multiplica 10 mais a altura, que é 20, ambos estão em centímetros. Então, a minha área total seria 2 vezes 10, eu tenho 20π, que multiplica 10 mais 20, eu tenho 30. 3 vezes 2, 6, 600π. Agora, se você quiser abrir, você teria 600 vezes 3,14, nós teríamos 1884 ou 1884 centímetros quadrados de área total. É questão simples, mas é uma questão interessante, que mostra o que a gente sabe. A segunda questão, a gente tem o globo terrestre. Não vou desenhar aqui. Ele fala assim, considere a Terra como uma esfera de raio 6.370 quilômetros. O raio dessa esfera. Qual a sua área superficial? Área, pessoal, ele quer a área da esfera. Área é 4πr ao quadrado, a área da esfera. Aí eu tenho aqui, ó, 4 vezes 3,14, eu vou abrir o π, vezes raio. O raio é 6.000, deu ruim aqui, deixa eu colocar aqui de novo. A área é igual a 4 vezes 3,14, que é 4πr. Gente, 6.370 ao quadrado. Lógico que você vai fazer isso numa calculadora, igual eu também vou fazer agora. 6.370 vezes 6.370 vezes 3,14 vezes... Ixi, já deu erro aqui no meu. Tá, mas então, vamos fazer o seguinte. Isso aqui é a área da esfera. E ele quer descobrir a área da superfície coberta de água, sabendo que ela corresponde a 3/4 da superfície total. Ou seja, é isso aqui vezes 3/4. Agora vai dar certo. Ei, eu tenho aqui, ó, 4 e 4 cortamos fora. 6.370, deixa eu arrumar aqui. 6.370 vezes 6.370. Aqui nós vamos ter 40 milhões
576.900. Só que isso aqui vezes 3,14. Pessoal, multiplicar por 3,14, eu já posso tirar os dois zeros. Então, eu teria isso aqui vezes 314. Deixa eu ver se minha calculadorinha aqui aceita isso. Ó, 576,9 vezes 314. Vamos ver se ele vai aceitar. Não aceitou, já deu erro. Então, eu teria aqui, vou multiplicar, né? 576,9. Perceba, esses dois zeros estou tirando porque eu andei com a vírgula, tá? 314, 9 vezes 4, 36. Opa, 6 vezes 4, 24, 25, 26, 27. 7 vezes 4, 28, 29, 30. 4 vezes 5, 23. 4 vezes 4, 16. 9, 6, 7, 5, 0, 4. Vamos ver? 40, 57, 69. 3 vezes 9, 27, vai 2. 6 vezes 3, 18, 19, 20, vai 2. 3 vezes 7, 21, 22, 23, vai 2. 3 vezes 5, 15, 16, 17, vai 1. Né? 3 vezes 4, 2. 6, 9 mais 7, 16. 7, 7, 14. 10 e 1, 11. 7, 8, 9, 10, 11. 7, 7, 14. 4, 5, 6, 7, 12. E isso aqui eu ainda tenho que multiplicar por 3. Bobeira da minha parte, podia já ter multiplicado aqui, mas enfim. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 7, 21 e 1, 22. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. 3, 3. 372 mil. 372 milhões. 370. Opa, aqui é 8, tá? 382 milhões. 234.398 quilômetros quadrados. Aqui eu tinha errado. 382 milhões, 234.398 milhões quilômetros quadrados. Gente, essa questão foi uma questão que teve bastante erro. Copia, por gentileza, ok? Próxima questão é essa aqui, trabalhando com esfera. A próxima questão, que é a questão 3. Vou deixar aqui para você conseguir copiar. A questão 3 entra lá no ciclo trigonométrico. Ele pergunta qual o sinal de seno de 345. Ele quer o cosseno de 345 e a tangente de 345. Entenda aqui uma coisa, pessoal. 345 está no quarto quadrante. Então, o cosseno aqui, positivo. O seno aqui, negativo. E a tangente, você sabe que ela é por projeção. Então, a tangente, negativo. A ordem é seno, cosseno e tangente. Então, você tem negativo, positivo e negativo. Resposta correta, letra A. Próxima questão, questão número 4. Já copiaram todo mundo, tá todo mundo vendo bonitinho? Troquei. A próxima questão, nós temos assim, dada a sentença abaixo, x é maior do que 0 e x também maior do que 360, você não tem valores negativos, preencha a lacuna com verdadeiro e falso. Gente, letra A, cosseno de 300 é maior do que seno de 300. Vamos olhar? Olha só, 300 graus
é exatamente, falta 60, né? Então aqui eu teria cosseno de 60 graus e aqui eu tenho seno de 60 graus. Gente, só que é 300. 300 está aqui no quarto quadrante. O seno de 300, ele é negativo. Então aqui eu vou ter negativo. E o cosseno é positivo. Eu não preciso nem saber quanto que é. Ou seja, o cosseno de 300 realmente é maior do que o seno de 300. Questão verdadeira. Letra B. Letra B nós temos tangente de 600. Tangente de 600 é menor do que seno de 300. Ok. 600 para nós é pegar aqui, ó, 600 e diminuir de 360, né? 360. Então, 600 para mim é a mesma coisa que 240. Então, aqui, ó, tangente de 240. Claro, deu uma volta e parou no 240, seno de 300. Então, vamos ver aqui uma coisa. 240, eu estou aqui no segundo quadrante, ok? Tangente de 200. Opa! 240. Aqui não. 240, nós estamos aqui no terceiro quadrante. E a tangente, como é por projeção, ela é positiva. Primeiro e terceiro quadrante, a tangente é positiva. Então, aqui ela é positiva. Seno de 300, você sabe que ele é negativo. Então, essa questão é falsa. Na realidade, a tangente de 240 seria maior do que o seno de 300. Questão falsa. Letra C. Letra C nós temos aqui, ó, cosseno de 300 maior do que seno de 300. Vamos ver aqui alguma questão aqui, ó. Cosseno de 300, sim, cosseno de 300 é positivo. Seno de 300, negativo. Realmente, questão verdadeira. Letra D. Letra D, a gente tem cosseno de 300 é igual ao seno de 60. Pode ser verdadeiro, mas vamos ver aqui rapidinho. Cosseno de 300, ele é positivo. Cosseno de 300 é o mesmo cosseno de 60 graus, também positivo. Isso aqui não é igual ao seno de 60. Se fosse cosseno de 30, cosseno de 60, seno de 30, verdade. Aqui não, cosseno de 60 é meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Falso. Então, a ordem é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Essa questão também teve bastantinho erro. A questão número... Próxima. A questão número 4, essa aqui foi a 4. A questão número 5, nós temos um gráfico de uma senoide. Nós temos assim, ó, vem, sobe, desce, para, certo? Aqui nós temos π sobre 2, aqui nós temos 1. Aqui nós temos π, 3π sobre 2 e aqui nós temos menos 1. Gente, para e pense, ele pergunta qual das funções abaixo melhor representa essa função. Essa função é a função de seno normal. E perceba que ela sobe até 1 e desce até o menos 1 e acabou. Ela está fazendo o gráfico dela bonitinho aqui, sem problema. F de x é igual a seno de x. Questão letra E. Questão letra E. Se fosse cosseno, você teria exatamente assim, ó. Cosseno, você tem isso aqui. E ali no cosseno, que é a letra C, ele fala que é 2. Ou seja, subiria 2. Se você não tem, se está indo de 1 até menos 1, você sabe que é exatamente seno de x. Não subiu nada. Tá tudo certinho. Bom, a próxima você tem uma geometria, número 6. Você tem uma geometria plana de arco. Isso aqui, ó. Aí você tem, ele quer saber o valor de x, sabendo que este arco aqui, este arco é o arco BCD. BCD mede 86 graus. Eu quero esse arco.
E esse ângulo, né? E esse arco aqui, que é AEFA, é 112 graus. Gente, olha só que interessante. Como que eu acho esse arco? Esse arco aqui você soma 112 mais 86 e divide por 2. Então você teria aqui, ó, 112 mais 86 dividido por 2. Você tem exatamente 99 graus. Resposta correta, 99 graus. Questão correta, letra A. Próxima questão, um minutinho para vocês copiarem, um minutinho. Copiaram, deu tudo certo. Vamos comigo agora. Número 7. A questão número 7 diz assim, ó. A questão número 7, vamos tentar fazer aqui o que eu quero. Ele diz assim, uma seção feita numa esfera por um plano alvo. Gente, eu vou colocar aqui o plano, eu vou colocar olhando de cima, tá? Você tem uma esfera e bem no centro da esfera você tem uma circunferência, que é essa daqui. Essa circunferência, ela tem um centro. E aí, na esfera, você vai ter uma seção que vai cortar a esfera. Você tem a esfera aqui e aí vai vir uma outra circunferência em cima. Então, é como se você tivesse isso aqui, ó. Aqui é o teu centro e aí você vem com uma outra circunferência, que é circunferência, tá, pessoal? Uma circunferência que é o centro. Aqui vem a seção, é uma outra circunferência. Legal. Aí ele diz assim, uma seção feita numa esfera por um plano alfa é um círculo de perímetro. Olha só, o perímetro desse círculo, ou seja, o comprimento dele é 2πr. E olha que interessante, o que é comprimento? O comprimento desse perímetro é só 2π. O comprimento é 2πr. Perceba que no lugar do comprimento eu estou colocando 2πr. É igual a 2π. Estou à procura do raio, porque ele deu o perímetro. Como ele deu o perímetro, que é 2π, eu consigo achar o raio. 2π multiplicando passa dividindo, meu raio é 1. Este raio é exatamente o raio dessa seção esférica. Então, olha só, este raio é exatamente essa medida. Ele fala que a medida do centro até a esse plano alfa é 2 raiz de 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 raiz de 2 é essa medida. O raio aqui, nós acabamos de achar que é 1. E aí, ele está pedindo qual é o raio da esfera. Calcule o raio da esfera. Gente, o raio da esfera é daqui até aqui, ó. Nós temos exatamente um triângulo retângulo. Então, este é o raio, ou seja, a hipotenusa que eu estou à procura, r ao quadrado, é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. Olha como que elevamos ao quadrado, mais 1 ao quadrado. R ao quadrado é igual, preste atenção, muito cuidado nessa hora. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então, eu tenho 4 vezes 2 mais 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. O raio é igual a 3, não tem a unidade, 3 centímetros, né? Só que a gente não colocou a unidade de medida na múltipla escolha. Próxima questão. Essa próxima questão, muita gente teve erro dela, muita gente teve dúvidas. Ele fala, calcule o volume da cunha esférica. Volume e área, calcule da cunha esférica. Calcule o volume da cunha esférica. A cunha, para mim, entenda, é como se fosse o gomo da mexerica, certo? E ele quer o volume da cunha. O volume da cunha, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. O raio dessa esfera é exatamente... Calcule o volume da cunha esférica, o raio é 3. Então, eu teria aqui, ó, volume é igual a 4/3
de π vezes 27. 3 ao cubo. 27 dividido por 3, eu tenho 9. 9 vezes 4, 36π. Gente, 36π é o volume da esfera. Então, eu teria agora a regrinha de 3. 36π, que é o volume da esfera, é quando a esfera tem 360 graus, que é ela inteira. Só que esse fuso aqui tem 20 graus. E eu quero saber o volume quando você tem apenas 20 graus. X, multiplicação cruzada, 360x é igual a 36π vezes 20. X é igual, 36π vezes 20 dividido por 360. Cortamos, 36 cortamos, ou seja, meu volume do fuso, 2π. Vou deixar em π mesmo. Aí ele pede a área. A área, esse aqui é o volume da cunha. E agora ele pede a área do fuso. Gente, fuso para mim é a casquinha da mexerica. Vou fazer a mesma coisa. Ó, a área da circunferência é 4πr ao quadrado. Raio para mim é 3. Então eu teria 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 4, 36. Então eu teria 36π, é exatamente o 360 graus. Aí eu quero saber no 20 graus, gente, vocês perceberam que o volume e a área são os mesmos? Ou seja, a pergunta é, qual é o volume e qual é a área? Volume, gente, se você multiplicar, é igual, ó. O volume é 2π e a área também 2π, certo? Como que a gente fez? A gente fez uma regrinha de 3 muito simples. Aliás, achei o volume e fiz a regra de 3 com 360 graus. Depois eu achei a área, que é igual ao volume, e fiz a regra de 3. Cuidado com essa questão, refaça, porque ela é muito importante. Questão número 9. A questão número 9, nós temos calcular a área total de uma cunha de 45 graus. Área da cunha de 45 graus de uma esfera de 5 centímetros de raio. Eu vou deixar essa aqui por último para fazermos, tá? É a última da esfera. Gente, daí eu vou pular 2 questões de Enem, porque as questões de Enem você tem essas questões feitas na internet e também com explicação. E elas também não são difíceis, são muito simples. E eu faço então a última, que é uma questão de estatística. Vou chamar de questão 10, ok? A questão 10 diz assim, certa eleição municipal foram obtidos os seguintes resultados. Aí eles deu o candidato A, B, C e nulo. Aí cada um teve apenas um voto. Aqui a porcentagem de votos foram 26%. Aqui nós temos 24%, temos 22%. Aqui, número de voto, não sei quantos votos, não sei quantos votos, não sei quantos votos. Agora, nulo, nós não temos a porcentagem, mas a quantidade de votos foi no 196. Bom, e é aqui que eu vou fazer a minha regrinha de 3. A pergunta é, o número de votos, não a porcentagem, o número de votos obtido pelo candidato vencedor. Bom, a primeira coisa eu vou ver quanto que é porcentagem de 196. Como que eu faço? Somo tudo, 26 mais 24 mais 22. 72 menos 100, porque o total seria 100%, você tem 28%. Aí você vai dizer, ah, quem ganhou foi esse aqui. Não, esse aqui não é ninguém, esse aqui foram votos nulos. Quem ganhou, quem teve mais votos, foram 26%. Só que eu quero saber a quantidade de votos e não a porcentagem. Então, preste muita atenção aqui comigo. 196 votos representa 28%. Regrinha de 3. 26% representa X. Multiplicação cruzada, 28x é igual a 196 vezes 26%. O 28% está multiplicando, dividimos ele, né? 196 vezes 26%,
sobre 28%. Olha só, pessoal, na regra de 3, você não precisa tirar o símbolo de porcentagem, porque aqui você corta, ó. Então não é necessário. Aqui você simplifica por 2, dá 14. Você simplifica por 2, você tem 13. Opa! 196 dividido por 14 dá 14, porque o 196 é o quadrado perfeito, né? X é igual a 14, que é o 196 dividido por 14, vezes 13. 14 vezes 13 dá exatamente 182. Acabamos de achar que a pessoa que teve mais votos foi com 182 votos, ok? Pessoal, na aula de Zoom, se você tiver dúvida em alguma dessa que eu deixei de fazer, me pergunte, ok? Bom estudo, fique com Deus.